Irmãos, a paz do Senhor Jesus, motivo de alegria estar aqui convosco essa noite. Obrigado. Louvar a Deus pela vida do vosso pastor, que eu o considero meu pastor, pastor Gideão. Tem sido um pai espiritual para o meu ministério, para a nossa igreja, que se encontra ali no bairro do Parque das Nações, na Rua Argentina, e nós estamos ali fazendo a obra do Senhor Jesus com apenas 1 ano e 5 meses de existência. E nós estamos ali ganhando almas para Jesus e fazendo a obra de Deus. Amém? Nós estamos com 6 igrejas, inclusive algumas no interior, em Careiro Castanho, nós estamos em Uarini, e nós estamos avançando. Eu posso dizer para você que tem uma grande parcela da oração e da amizade com o vosso pastor. Amém? Eu me sinto, eu falei isso para ele já, como um membro dessa igreja. Amém? Louvar a Deus também por alguns amigos que estão aqui. Pastor Jorge nos acompanha, que também faz parte do ministério. Está ali também o D'Angelo, que é meu amigo, o pastor D'Angelo está ali também. Deus possa continuar abençoando. Irmãos, eu estou com uma grande tarefa essa noite. Em alguns minutos, falarmos de um assunto tão vasto e tão importante para a igreja. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por gentileza, e abrisse ela comigo no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 10, mas vou ler alternadamente. Eu vou dizendo qual versículo nós vamos lendo, para a gente embasar o assunto de hoje na palavra de Deus. Quantos encontraram, me dá um sinal dizendo amém? Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e os amarrou por 1000 anos, e lançou-os no abismo, e ali encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiu sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? Pai, nessa noite nós estamos aqui para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Abre, ó Deus, o nosso entendimento para que possamos compreender este mistério, Senhor, que foi revelado ao Teu servo João. Que possamos, Senhor, sair daqui edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.
Podem vos assentar, meus amados irmãos. Aleluia. Queridos irmãos, nós, como eu disse agora há pouco, nós estamos com uma temática importantíssima na escatologia bíblica. Como eu disse agora há pouco, nós precisaríamos de alguns dias para nós falarmos um pouco sobre esse reino milenar de Cristo. Mas o que podemos esta noite atentar-nos é sobre a veracidade da interpretação bíblica que nós chamamos de pré-milenismo. Antes de nós abordarmos o pré-milenismo, eu queria dizer aos senhores e senhoras que na escatologia bíblica existe 3 linhas de interpretações acerca do milênio. A primeira linha nós chamamos de amilenismo, a segunda nós chamamos de pré-milenismo e a terceira nós chamamos de pós-milenismo. Para que possamos entender, o amilenismo e o pós-milenismo são 2 linhas quase que idênticas, divergendo-se apenas em alguns pontos. Amilenismo, o nome A, todas as vezes que você vê A, quer dizer anti ou contra, ou que não acredita em algo. Então, o amilenismo, ele é identificado como a linha que diz que não existe milênio. Essa linha, ela é defendida por alguns estudiosos que dizem que o milênio ele é totalmente alegórico, ele não é literal, ele não é verídico, mas é apenas uma alegorização do evangelho que vai ganhando os corações dos seres humanos. Os amilenistas ensinam que à medida que o evangelho vai sendo pregado e o coração do ser humano vai sendo alcançado pelo Espírito, automaticamente esse reino de Cristo vai desenvolvendo na vida dos tais. O pós-milenismo é parecido, a diferença é que o pós-milenismo ensina que o milênio também é uma alegorização, porém vai desencadear numa conversão mundial. Ou seja, à medida que o evangelho vai ganhando as nações, esse é o reino de Deus. Nós, como pentecostais, acreditamos no pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? O pré-milenismo se baseia-se na literalidade da profecia acerca do reino de Cristo. Ou seja, nós acreditamos que Jesus vai reinar literalmente sobre a face da terra. Alguns nos criticam dizendo que o pré-milenismo nasceu com o pré-tribulacionismo. Você deve ter ouvido falar sobre isso com os pastores que pregaram sobre o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento é dividido em 3 linhas também: o pré-tribulacionistas, os medo-tribulacionistas e os pós. O pré-tribulacionista, segundo a história, nasceu no século 20. Então alguns dizem que a nossa fé de que Jesus arrebatará a igreja antes da tribulação, nos acusam dizendo que o pré nasceu no século 20 através de um sonho de uma mulher chamada Margarete. Porém, isso é uma calúnia, porque Darby, que é o estudioso que tem um grupo de escatologia e biblicamente deduz ou entende ou ensina que a igreja não passará pela grande tribulação, mas ela subirá em glória antes que os selos sejam abertos. Então, alguns dizem, olha, o pré-milenismo, ele nasceu com o pré-tribulacionismo. Não. O meu TCC que eu fiz na faculdade sobre esse assunto, eu fui pesquisar no primeiro século da igreja, quando a escatologia bíblica não era tão notada e não era discutida nos períodos dos pais apostólicos. Eu estou falando aqui do primeiro século, segundo século depois de Cristo, aonde não havia um olhar sério para o livro de Apocalipse, não se discutia a escatologia. Eu descobri que alguns pais apostólicos, ou seja, os sucessores dos apóstolos, eles tinham uma fé no quialismo. O que é o quialismo? A crença de que Jesus voltaria para reinar literalmente. Então, poderemos dizer que a fé pré-milenista nasceu com os pais apostólicos. Eles já acreditavam no milênio literal. Eles diziam, Jesus vai voltar e vai subjugar as nações debaixo do seu poder. Ao longo dos anos, o amilenismo e o pós-milenismo ganham força na igreja, principalmente após o século IV, quando Agostinho e outros da Idade Média levam essa doutrina adiante, dizendo, não vai ser um reino literal,
literal, mas um reino alegórico. Porém, biblicamente, esse reino será literal. Jesus reinará. Eu vou repetir para você entender o que eu quero transmitir. Jesus reinará literalmente sobre os 4 cantos dessa terra. Por quê, pastor? Por quê? Porque para ser um pré-milenista, nós precisamos nos embasar na literalidade das Escrituras. Por quê? Porque o amilenismo e o pós-milenismo vai dizer, não, é alegoria. Eles olham para o Apocalipse como se fosse alegoria. Claro, o livro de Apocalipse, ele é alegórico em alguns pontos. Como é que eu posso distinguir a alegorização do Apocalipse? A alegorização ou o simbolismo vem com seres inanimados, que nós nunca vimos, e seres que são antinaturais. Exemplo, um dragão de 7 cabeças, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Você percebe aí que há uma alegorização, uma simbologia, porque são seres que não são normais, mas sim seres que representam, simbolizam algo com a mensagem alegórica. Porém, as 7 igrejas são literais. Porém, todavia, os mártires da tribulação são literais. A volta de Cristo no Armagedon, no capítulo 19, será literal. Ele vai voltar em glória. Pessoalmente, visivelmente, Ele voltará para reinar sobre os 4 cantos dessa terra. Então, quando a gente se baseia na literalidade das Escrituras, nós vamos se opor à visão amilenista e à pós-milenista. Por quê? Quer ver um exemplo? Quando você lê Zacarias capítulo 9, versículo 9. Os amilenistas vão dizer, olha só, é literal. E o teu rei vem montado no jumentinho, filha de jumento, e entrará na cidade de Jerusalém. O amilenista vai dizer assim, beleza, isso aí é literal. Ele entrou ou não entrou montado no filhinho de jumento? Entrou e foi glorificado pela nação de Israel. Agora, quando você lê no contexto que diz, e o seu reino se expandirá sobre toda a terra, e ele julgará todas as nações. Aí o amilenista vai dizer assim, não, isso aí é alegórico. Espera aí, ele entrou no jumentinho, literal. Agora, quando diz que ele vai reinar, é alegórico. É uma interpretação que não é honesta às Escrituras. Ele entrou no jumentinho, mas ele vai entrar pela porta oriental como rei de Jerusalém. Porque será o quê? Será literal. Então vamos entender algo essa noite. Quando nós olhamos para o milênio, qual é a definição do nome milênio? O milênio será o reino do Messias, de forma visível, de forma literal, onde terá um período de aperfeiçoamento por 1000 anos, aonde será o cumprimento de todas as profecias messiânicas acerca do reino. Vou repetir, o que é milênio? O milênio é o reino físico, pessoal, literal, de Cristo sobre a terra, a qual esse reino será aperfeiçoado e cumprirá todas as profecias messiânicas literalmente. Então nós que somos pré-milenistas, quando nós olhamos para as profecias que falam do reino, nós glorificamos a Deus porque Ele vai reinar pessoalmente. Quando nós paramos e olhamos para as profecias que falam que Ele se assentará no trono de Davi, nós entendemos que em breve Jesus arrebatará a igreja, virá a grande tribulação, Ele voltará no Armagedon, Ele julgará as nações com vara de ferro, colocará as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e se assentará no trono de Davi, e toda a terra vai se curvar ao nome de Jesus, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O reino de Cristo não é algo somente alegórico, mas é algo que irá ser literal naquele grande dia. Quantos entendem assim, glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Alguns amilenistas vão dizer assim, então, pastor, lá quando nós lemos em Lucas, me falha a memória, capítulo 14, a partir do versículo 15, que diz, o reino de Deus não virá de maneira visível, mas Ele está dentro de vós. Claro, ali não está desqualificando o milênio, pelo contrário, ali há um texto dizendo que o reino iniciou-se com a parte mais importante do reino. Qual é a parte mais importante do reino, pastor Janderson? A igreja. Por quê? Porque é da igreja que sairá os governantes desse reino. Nós governaremos com Cristo durante o milênio. Então, a igreja, o reino de Cristo, inicia-se. João Batista pregando,
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus pregou dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E quando Pedro pregou no Pentecoste, ele disse assim, ó, a profecia de Joel se cumpriu, o Espírito veio sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão até aquele grande dia. Ou seja, a esperança do reino, se o reino fosse invisível e somente de maneira interna, a oração do Pai Nosso não teria, venha nós o teu reino. Ele vai reinar, ele vai vir em glória, ele vai vir como rei, ele vai vir como leão, ele veio como cordeiro, mas ele virá como leão da tribo de Judá. Ele veio para ser crucificado, mas ele vai voltar para tomar o seu lugar de reino, porque ele é filho de Davi. Então, quando nós paramos para olhar para o milênio, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você essa noite, o milênio, ele cumprirá a aliança que Deus fez com Abraão. Vou repetir, o milênio será o cumprimento da aliança abraâmica. Por quê? Entenda algo, se você vê na sua Bíblia, em Gênesis no capítulo 15, no versículo de número 18, você vai observar que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus disse assim para ele, a tua descendência, eu darei essa terra, desde o rio do Egito, até o rio Eufrates. Você vai observar ainda mais no capítulo 17, versículo 7 até o 8, que o Eterno diz a Abraão, eu darei toda a terra de Canaã para a tua descendência. Alguém vai dizer assim, cumpriu-se com Salomão, mas o texto diz que será possessão perpétua. Agora vem cá, como é que, pastor Jesus, como é que isso vai se cumprir no milênio? Simples. Você acha que aquela terra que Israel habita hoje é a terra que Deus prometeu na sua totalidade? Não. Se você estudar um pouco de história, você vai perceber que quando a ONU se sentou para decidir reconhecer Israel como nação, a ideia foi, coloca eles no meio dos inimigos. Israel vai ser fulminada pelos inimigos. Por quê? Porque deram para ele um pedaço de terra e botaram o nome de Palestina. Nunca foi Palestina. Aquilo era chamado de Canaã. A Palestina é o nome que deram para zombar do Deus de Israel, porque aquela terra é do Senhor, e Deus deu a nação de Israel, seu povo. Então colocaram Israel no meio dos inimigos, e tem a guerra dos 6 dias. Você conhece de história, os inimigos tentaram fulminar Israel, e durante uma semana, diz o historiador, que era 100 soldados contra 1 soldado judeu. Ou seja, era para acabar com Israel. Mas a Bíblia nos diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso que vós, Israel, nunca sereis consumido. A história conta que em 6 dias, um soldado israelita derrubou 100 soldados palestinos para a glória do nome do Deus de Israel. Quando é que isso vai se cumprir? No milênio, literalmente toda a terra de Canaã será de Israel. Cumprirá essa profecia literalmente. Hoje, pegaram uma terrinha e deram para Israel. Você vai ver Joel profetizando e dizendo no capítulo 3, versículo 2: eu estou irado contra as nações, porque repartiram a minha terra e deram aos homens. A terra que eu dei para Israel, repartiram. No milênio, toda aquela terra será dado aos descendentes de Abraão. Milênio é o cumprimento da profecia literal da aliança que Deus fez com Abraão. Segunda coisa, vamos correr. O milênio também é o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi. Se você vê em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12 até o versículo 14, Deus promete à descendência de Davi que nunca deixaria de ter alguém assentado sobre o trono. Vou repetir, nunca faltará descendente de Davi, porque o teu filho Davi vai reinar para sempre, o seu trono eu estabelecerei para sempre. Alguém vai dizer, essa profecia é de Salomão. Salomão durou para sempre? Salomão não já morreu? Salomão não reinou e depois se corrompeu? Salomão não cumpre essa profecia, porque Jesus é o único descendente de Davi que vai reinar para sempre. Salomão morreu, Roboão morreu, todos os descendentes de Davi morreram. Mas disse Paulo no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas: na plenitude dos tempos,
veio Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei. Quando tudo estava preparado, veio o descendente de Davi, que é descendente de duas linhas, tanto de pai como de mãe. Mateus, a genealogia do pai José, e da parte de mãe aparece em Lucas. Ele é filho de Davi, de duas vias, ou seja, ele cumprirá a profecia. Ele é o filho de Davi que vai reinar para sempre. Por que Israel atualmente só tem um representante não declarado como rei? Porque você sabia que em Israel há a árvore genealógica de todos os povos? Israel tem o controle da descendência mundial. E eles procuram até hoje. Vamos ver, cadê o descendente de Davi para a gente declarar rei? Não tem mais. Parou na história. Não nasceu mais descendente de Davi. Aí quando eles vão, não querem dar o braço a torcer, não aceitam Cristo como Hamashia, não aceitam Cristo como ungido, mas querendo Israel ou não, um dia ele virá, todo olho verá. Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz: e eu darei um espírito de súplica para Jerusalém, e eles olharão para mim, a quem eles transpassaram. Ele vai vir, Israel lamentará por não ter reconhecido o nosso Jesus como Messias. Ele vai reinar como descendente de Davi. Olha o cego de Jericó gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi. O milênio também será uma profecia tremenda, porque em Isaías capítulo 11, versículo 1, o texto diz assim, e brotará o rebento do tronco de Jessé, e suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Ou seja, o rebento de Jessé, Jesus, teria a plenitude do Espírito sobre ele. E no batismo, quando ele sai das águas, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ele é o renovo, ele é o rebento do tronco de Jessé. O reino é dele, o trono é dele. Ele vai voltar como rei. Alguém crê aqui essa noite que ele vem como rei? Alguém crê? É interessante, queridos, que quando nós olhamos para essas profecias, o milênio também será a libertação da criação de Deus. Vou repetir. O milênio será, cronologicamente falando, vou ter que falar essa ordem cronológica. Nos eventos escatológicos nós teremos a seguinte ordem: arrebatamento da igreja, manifestação do anticristo, porque segundo Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 8, Paulo diz que alguém detém esse anticristo até que seja retirado. Enquanto a noiva estiver na terra cheia do Espírito Santo, o anticristo não pode se manifestar. Ele vai deter, a igreja detém a manifestação. Então vem arrebatamento, manifestação do anticristo, a assinatura do tratado, que é a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação. Terminou a grande tribulação, ele vem no Armagedon em glória, visivelmente, todo olho verá, a igreja virá junto com ele, porque ela foi arrebatada, ela foi coroada no tribunal de Cristo, ela se assentou nas bodas do Cordeiro, e vem o Senhor e todos os santos com ele, a igreja vem com ele. Depois disso, pastor, as nações serão julgadas no juízo das nações. Essas nações que sobreviveram, que não se aliaram ao anticristo, entrarão no reino. Os bodes que foram marcados, que estavam do lado do anticristo, que perseguiram Israel, serão mortos, e iniciará o reino milenar de Cristo. Então o que é esse milênio, pastor? Além de ser o cumprimento da aliança abraâmica, além de ser o cumprimento da aliança com Davi, será também a libertação desta criação. Se você vê na sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, no versículo de número 19 até o 22, Paulo deixa claro que essa criação, ela está esperando com expectativa. Olha o que Paulo vai dizer: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança que também a própria criação será liberta da corrupção, aleluia, para a liberdade da glória de Deus, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. O que Paulo está ensinando aqui é que a criação, ela geme, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela está sujeita à vaidade por causa do pecado de Adão. O próprio Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Em Isaías 24, no versículo de número 5, diz que a terra está debaixo de maldição, não por sua vontade, mas por aquele que a sujeitou. Você sabia que no milênio toda a criação será liberta? Por quê? Porque essa natureza que nós vemos, ela com certeza geme. Ela está contra o que os homens estão fazendo com aquilo que Deus criou. Deus criou homem e mulher. Agora essa geração perversa quer destruir a família tradicional. Deus criou tudo perfeito e viu Deus que era bom. E o diabo faz questão de tentar trocar a glória de Deus com as criaturas. Essa terra está sujeita à vaidade, está clamando pela manifestação de Deus. E quando Cristo vier com a igreja, essa terra vai ser liberta. Eu quero a sua atenção agora para algo muito importante da palavra de Deus. Essa terra está sujeita à vaidade, mas vai chegar o dia em que essa terra voltará a ter a harmonia que tinha quando Deus criou todas as coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, em Isaías, no capítulo de número 11, no versículo de número 6, para você ver como vai ser a criação, a natureza após Jesus voltar em glória. Temos aqui no telão também um texto que eu mandei para o nosso amado irmão que está me ajudando ali. Eu tive que correr nesse começo para chegar até aqui, porque senão não ia dar tempo de falar nada, né? Vamos lá, Isaías 11, versículo 6. Quem não tem Bíblia, acompanhe conosco aqui no telão. Olha o que diz esse texto maravilhoso. Como será a criação liberta? Ela será como no início. Olha o que diz o texto: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo, o animal cevado, viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntamente se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco, ou seja, uma cobra venenosa, uma cobra peçonhenta. Olha o que diz mais: a criança de colo brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão. Não se fará dano nem mal algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa criação, ela guarda essa manifestação, porque quando o Criador, o Verbo encarnado, João disse bem claramente no capítulo 1, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Cristo reinar, a criação será restaurada. Olha que interessante que o leão dormirá do lado do animal cevado. O lobo ficará do lado do cordeiro. Olha que interessante, uma criança pequena meterá a mão na cova de uma cobra peçonhenta. E o texto diz: e não se fará dano nenhum em todo o monte do Senhor. Você pode pensar: pastor, isso é impossível. Não era assim no começo? Quando Deus criou, não viu Deus que era bom? Adão não deu nome a todos os animais? Adão não vivia com todos eles em perfeita harmonia? E tudo que Adão perdeu, Jesus resgatou na cruz do Calvário. Ele reinará e toda a criação será liberta para a glória de Deus. Você acredita no que eu estou pregando aqui? Eu creio. Eu acredito que essa natureza será liberta.
Como um versículo só é pretexto de heresia, né? Eu vou ler mais um texto para você. Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 6. Perdão, irmãos, é o mesmo texto, né? Você vai ler comigo Isaías 65, versículo 25. Vai lá. Nós já lemos 11, 6, agora vamos ler Isaías 65, 25. Olha o que diz o texto. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como um boi. O pó será a comida da serpente. E não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eu quero chamar sua atenção para esse texto que diz que a serpente comerá pó. Lá em Gênesis capítulo 3, quando você observar a partir do versículo 15, o Senhor disse: maldita és tu com todos os animais da terra, rastejarás sobre o teu ventre, e pó comerás todos os dias da tua vida. O rastejar cumpriu-se. Agora, a parte de comer pó, no milênio, o alimento da serpente será pó. Os animais viverão com harmonia. Por quê? Porque lá no trono de Davi estará sentado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. Deixa eu adiantar algo aqui. Não será uma democracia. Não será mais o povo que vai decidir. No milênio será uma teocracia. Cristo governará todo este mundo. E qual é a sede? Nós sabemos que a sede do governo do Brasil se encontra em Brasília. É a capital federal do Brasil. Mas no milênio haverá uma capital mundial. Que capital é essa, pastor Janderson? Em Miqueias capítulo de número 4, no versículo de número 2, nos mostra que sede será essa. Olha o que diz o texto. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos povos, e arbitrará entre as nações poderosas e longínquas, e converterão suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em podadeira, e uma nação não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos disse: pois todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos para todo sempre em nome do Senhor nosso Deus. De onde sairá a legislação, a lei? De Jerusalém. Haja paz sobre Jerusalém. Hoje, Jerusalém, ela cumpre a profecia que diz: e farei de Jerusalém um cálice de tontear. Você sabia que a ONU gasta mais tempo discutindo sobre Jerusalém do que outra coisa? Porque Jerusalém para eles é um cálice de tontear. O antissemitismo cresceu. O ódio aos judeus ainda é real neste século. As nações não aceitam nunca que Israel seja uma nação. Os líderes mundiais, que são de cultura islâmica, dizem: nós vamos apagar Israel do mapa. Não vão apagar, porque Jerusalém ainda será a capital do mundo. Jesus reinará em Jerusalém. Alguém crê no que eu estou pregando aqui essa noite? E é lindo, queridos, que a história de Israel, ela é tão linda, que só um milagre, claro que foi um milagre, Deus poupou o seu povo até neste século. E Zacarias 8, 21 nos diz que não haverá nela criança de poucos dias. As praças ficarão cheias de crianças. Os velhos se sentarão nas praças, porque haverá vida longa ao povo de Israel, porque o Rei dos Reis reinará sobre a terra em Jerusalém. Qual é a capital do reino messiânico no milênio? Jerusalém. Quem reinará lá? Um presidente? Não. Um líder mundial apenas qualquer? Não.
Quem se assentará no trono de Davi é o nosso Cristo. É o desprezado das nações, mas será o rei de toda a terra. Aleluia. O ódio com Jerusalém se transformará. Deixa-nos subir a Jerusalém, porque nós ouvimos que Deus está lá, reinando sobre a face da terra. Alguém crê no que eu estou pregando aqui essa noite? Vai chegar no milênio em que todos os homens regozijarão em subir a Jerusalém para ofertar ao Senhor dos exércitos. As nações trarão para lá a sua glória. Que reino glorioso e poderoso. Para nós seguirmos aqui até a conclusão, olha aqui para mim. Alguém pode me perguntar assim, pastor Janderson, e a igreja? Onde ela estará? No reino milenar. Teremos que fazer um gráfico sobre a igreja desde o arrebatamento até o milênio. Ela é arrebatada. Ela vai ao tribunal de Cristo ser galardoada. Ela vai jubilante à ceia das bodas do Cordeiro. Você vai estar lá. Juntos todos os salvos de todos os tempos. Aqueles que já partiram, estaremos com eles naquela grande mesa ceando nas bodas do Cordeiro. E por que não crermos que cantaremos o hino da vitória na glória? Aleluia. Mas o interessante é que lá em Salmo de número 149, a partir do verso 5 diz: exultem os santos na glória, e tomem espada nas mãos, para tomar vingança das nações. Quando a festa estiver acontecendo, quando estivermos diante dele, ele nos servindo na ceia das bodas do Cordeiro, ele vai dizer: filhos, está na hora da vingança das nações. Ele virá em glória. Os santos virão com ele. Apocalipse 19:11 diz que todo o exército dos céus o seguirá. Zacarias 14:5 diz: e vem o Senhor e todos os santos com ele. A igreja, que também é desprezada na atualidade, ela vai voltar jubilante, gloriosa, coroada, glorificada, para reinar com Cristo durante o milênio. Há uma promessa, não está no script aqui, mas eu quero ler com você. Vai lá para o capítulo de número 2 de Apocalipse, vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 26 e 27. Onde estaremos no milênio? Nós vamos reinar junto com ele. Aleluia. Eu creio nesse grande dia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Isso é para você. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a vocês a estrela da manhã. Olha a promessa para a igreja: vocês regerão. Promessa de Salmo de número 2, diz: meu filho, regerá as nações com vara de ferro. Ele diz isso para a igreja: vocês também receberão, como eu recebi de meu Pai. Eu vos darei as nações e vocês governarão com braço forte. Como igreja gloriosa, nós reinaremos junto com eles. Agora me escute o que eu vou dizer para você. Nós reinaremos com o corpo glorificado. Não haverá limite para a nossa locomoção. Por quê? Porque segundo Filipenses capítulo 3, versículo 21, o nosso corpo será transformado como o corpo de Cristo. Assim como ele se manifestou após a ressurreição, esse será o nosso corpo que receberemos ao soar da trombeta. O texto diz que quando as portas estavam fechadas, ele entra e diz: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Os discípulos olharam e disseram: é um fantasma. Não, fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Ó meu corpo glorioso. Nós receberemos um corpo parecido com o corpo dele. Então, olha aqui que eu vou dizer para você: esse será o corpo que a igreja governará durante o milênio com Jesus. Como diz o hino da harpa, os velhos serão transformados.
mudados nós vamos ficar. Nossos corpos serão semelhantes ao dele. As nações terão de ser governadas pela noiva do Cordeiro, desprezada, mas gloriosa. Cadê aqueles que têm essa viva esperança essa noite? Vale a pena ser fiel, o mundo nos odeia, mas um dia a igreja vai glorificar a Cristo e reinar junto com Ele. Eu estou dizendo que o mundo odeia a igreja, quer acabar com a igreja, mas um dia essa terra vai ser governada por Cristo e a noiva governará junto com Ele. Você crê que esse irmão vai governar junto com você? Esse reino será tão lindo que a Escritura diz que Satanás será preso por 1000 anos. Certa vez eu no seminário lecionando, alguém me perguntou assim: pastor, se o milênio é literal, como que o diabo será preso se ele é um ser espiritual? Eu respondi simplesmente com a seguinte palavra. Eu disse: não só ele, mas você sabia que existem anjos aprisionados até a data de hoje? Judas, versículo 6, que Judas só tem um capítulo, diz que aos anjos que não guardaram o seu principado, ele os tem guardado em cadeias na escuridão até o dia do juízo. Em 2 Pedro 2, versículo 4, diz o mesmo texto, que existe anjos que não guardaram o seu principado e que também estão presos no Tártaros, aguardando o juízo daquele grande dia. Existem cadeias espirituais que vão prender Satanás e todos os demônios. No milênio, o diabo não vai fazer mais o que quer nessa terra, porque segundo as Escrituras, esse cosmos é governado por ele. 2 Coríntios 4,4 diz que ele é Deus desse século, Deus com D minúsculo. Em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz do maligno, está sob o domínio do maligno. Não é dele, mas o mundo está debaixo desse domínio diabólico por conta do pecado. Porque Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e sua plenitude. Se do Senhor é a terra, por que Deus permite que o diabo governe? Por conta do pecado. Mas Ele está no controle da história da humanidade. Vai chegar o dia em que Ele vai voltar e vai amarrar Satanás com todos os seus demônios, e vai reinar sobre os 4 cantos da terra. Alguém crê no que eu estou pregando aqui essa noite? Ele será preso por um período de tempo, durante 1000 anos. A terra será em paz e alegria. Os santos governarão junto com Cristo. A natureza está liberta. Que terra maravilhosa. E antes de nós falarmos um pouco por que o diabo vai ser solto, você vai observar que essas nações que entraram na terra, que sobreviveram à grande tribulação, são as nações chamadas de ovelhas, aquelas onde Cristo fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive doente e você me visitastes. Quando, Senhor? Quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos, fizestes a mim. Essas nações chamadas de ovelhas são aquelas que não guerrearam contra Jerusalém, mas que amaram o povo e ajudaram os judeus na perseguição da grande tribulação. Essas nações, elas entrarão no milênio com corpos físicos naturais, e terão filhos normalmente. A igreja não, a igreja está glorificada, mas a terra se encherá de vida. O texto nos diz, abra sua Bíblia comigo aí, para nós lermos e embasar o que estamos falando. Vamos voltar lá para Isaías 65? Vai lá comigo. Isaías 65. Eu vou ler a partir do versículo 20. Como é que será a vida dos homens na terra de corpos naturais, os que sobreviveram à tribulação? Olha o que diz o texto no versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado.
e edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Atentem-se para a criança de 100 anos. E se pecar, diabo preso, Jesus reinando. Se pecar, a maldição é: morre com 100 anos, ainda menino. Se uma criança tem 100 anos, o texto diz que os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Você entendeu não? Se você for lá em Jerusalém, lá no Vale da Prensa, em Getsemane, existe uma oliveira milenar. Alguns dizem que é a mesma oliveira que Jesus orou debaixo. O meu povo, as nações, Israel, os que estiverem no milênio, com 100 anos, ainda será um menino. Que reino maravilhoso, que reino glorioso, que reino rico, que rei tremendo é esse nosso, que tem o controle de tudo, a igreja governando, as nações vivendo como os dias da árvore. Oh, reino poderoso. Mas escute, acabando-se o milênio, Satanás haverá de ser solto mais uma vez. Estava tão bom, pastor. Por que que esse encardido vai ter que ser solto de novo? Estava tão bom demais falar sobre esse reino, sobre esse momento glorioso da terra. Você sabia que um dia eu estudando escatologia em casa, eu perguntei: por que que Deus vai ter que soltar o diabo? Não era bom já deixar ele preso para sempre? Só que os planos de Deus não são os nossos. Se nós quisermos questionar Deus, nós nunca vamos entender a sua mente. Ele está acima das nossas concepções, e tudo o que Deus faz tem um propósito. Vou repetir: Deus não faz nada sem propósito. Se Ele vai soltar Satanás no final do milênio, tem um propósito. Eu quero que você anote isso na sua Bíblia, que você não vai achar isso no YouTube, você não vai achar isso aí em canto nenhum. Por que que Satanás tem que ser solto no final do milênio? Primeiro, eu disse para você que essas nações, elas entrarão no milênio com corpos físicos. O menino terá 100 anos. A fertilidade do homem será restaurada. Quantos filhos esses homens não terão? Primeiro propósito: Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio. Vem cá, Adão foi tentado? Sim. Os patriarcas foram tentados? Todos. Os profetas foram tentados? Todos. Jesus foi tentado, Mateus 4 e Lucas 4 também, até Jesus foi tentado. Você é tentado todos os dias. Não seria justo os que nasceram no milênio, diabo preso, a terra fértil, brincando com leão, brincando na toca da áspide, comendo de uma natureza liberta, de um alimento sólido e saudável, subindo para Jerusalém para cultuar face a face o Jesus glorificado, contemplando a igreja gloriosa, governando as nações. Que vida boa! Só que como Deus é justo, como todos os homens foram tentados para entrar na eternidade do novo céu e nova terra, o diabo será solto para provar as nações no final do milênio. Porque só vai entrar na nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, aqueles que foram fiéis até o fim de sua vida. Vai provar os que nasceram durante o milênio, porque todos nós somos tentados, e até Jesus foi tentado. Segundo propósito: provar que Satanás é irreconciliável. Um dia eu ouvi de um irmão: pastor, Satanás não tem chance de se arrepender não? E dele virar um anjinho bom? Eu digo: não. Mas por que, pastor? Porque mesmo ele preso 1000 anos, quando ele for solto, em vez de sair arrependido, ele volta pior do que antes. E ele vai tentar, e vai conseguir juntar
uma multidão que recebe o nome também de Gog e Magog. E são como a areia da praia. Ou seja, ele vai conseguir enganar uma multidão. O texto diz, de Gog e Magog, como a areia do mar, na praia do mar. Terceiro propósito. Provando que o ser humano com corpo carnal, mesmo em melhores condições, mesmo habitando na terra liberta, como um paraíso que foi no Éden, isso prova que o homem na carne, ele continua sendo propício à queda, inclinado ao mal e também fraco referente aos seus desejos e pecados. Por isso que Paulo vai dizer, isso que é mortal, tem que se revestir da imortalidade. E isso que é corruptível, vai ter que se revestir da incorruptibilidade. Por quê? Porque a igreja vai receber um corpo glorioso, incorruptível, que jamais pode morrer e que jamais pode pecar. Mas essas nações estarão com corpos físicos. E deverão ser tentadas também para ver se é para entrar no novo céu e nova terra. Provando que o ser humano em si, ele continua perverso. Acabando-se os 1000 anos, o diabo será solto. Levantará um Gog e Magog mais uma vez. Cercará a cidade amada mais uma vez. Porém desce fogo do céu. E consome toda aquela geração. É o que Pedro escreveu no capítulo 3 de 2 Pedro, a partir do versículo 10. E essa terra que agora existe, está reservada para o fogo, onde os elementos se desfarão e se passarão como grande estrondo. Essa terra será purificada pelo fogo, as obras dos homens se queimarão. E João vai partir para ver, e viu um trono branco, de onde fugiu a terra e o céu, não achou-se lugar para eles. Enquanto o juízo final está acontecendo, a terra está sendo purificada pelo fogo. Porque no capítulo de número 21 diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Que tem que ser um outro assunto para outra semana. Juízo final e novo céu e nova terra. Então nós entendemos aqui para a gente concluir. O que é o milênio? O milênio é o reino do Messias, de forma literal, física, gloriosa, em Jerusalém, onde ele reinará sobre toda a terra, a natureza será liberta, a aliança com Abraão será cumprida literalmente, a aliança com Davi será cumprida literalmente, aonde todas as profecias acerca do reino serão cumpridas, até aquelas que dizem, o reino será dado aos santos. O menor aqui será maior lá. Quem der um copo de água fria não vai ficar sem galardão, também vai receber. Então nós entendemos que o milênio será literal. Será um período, uma dispensação gloriosa. Amém. Eu costumo, quando eu falo disso, irmãos, eu abrir oportunidade para perguntas. Não é vergonhoso ter a participação dos irmãos. Eu não vejo dificuldade de ter alguém que queira perguntar e participar do estudo. Por quê, pastor? Porque é através do diálogo que a didática funciona. Se tiver alguém que tem alguma dúvida sobre o milênio, peço permissão do vosso pastor. Se você quiser vir aqui à frente, colocar sua pergunta para a igreja, eu abro essa oportunidade para a gente concluir o assunto. Alguém? Tem um microfone aqui embaixo, né? Pode ter um microfone sem fio também que pode ir até aí. Se quiser, levante a mão que leva o microfone até você. Não? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Não tem ninguém? Então fique de pé, por gentileza. Irmão, isso aqui é assunto para semanas, né? Isso aqui é assunto para meses. Dizia um velhinho que eu estudei com ele, chamado irmão Graudenso. Eu ia para a casa dele estudar, sabe o que ele dizia para mim? Meu filho, escatologia é um assunto que você vai estudar toda a vida e não vai sair do ABCD. Porque é rico. Mas uma coisa eu digo para os senhores: em breve a trombeta vai tocar.
Em breve Ele virá para nos arrebatar. Em breve estaremos todos juntos naquele grande dia. Os que partiram, nós vamos revê-los. E cantaremos um hino da vitória. Receberemos as nossas coroas. Reinaremos junto com eles, em glória. Alguém ainda tem essa viva esperança? Se você tem essa esperança, levante suas mãos como crente que tem essa viva e rica esperança. Porque em um mundo tão complicado que vivemos, o que nos resta é dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está aqui para renovar as nossas forças. Porque estamos no período de luta, de guerra, de batalha. Mas em breve a igreja vai subir em glória. Ore ao Senhor essa noite. Diga para Deus: Deus, me fortalece nesses últimos dias. Fortalece a minha fé, Espírito Santo. Fortalece a minha vida espiritual. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele levantará uma geração de crentes fiéis. Ele levantará uma igreja comprometida com a palavra. Está chegando a hora. Pai, nós oramos essa noite. Nós cremos que o Senhor virá como Rei. Nós cremos que o Senhor virá como em glória. Nós acreditamos que o Senhor virá arrebatar a tua igreja. Nós acreditamos que esse mundo ainda será governado pelos céus. Nós acreditamos que ainda, Senhor, essa terra será liberta. O mundo se encherá do conhecimento do nosso Deus. Oh, Pai, prepara-nos para este grande dia. Levanta pregadores que ainda pregam sobre a tua volta. Levanta igrejas como essa que ainda falam da viva esperança. Em nome de Jesus, receba um regozijo do Espírito agora. Urai que desonderemi candarai. Urabando e a sério comanai. Espírito Santo, fortalece agora os teus instrumentos. Fortalece a tua noiva. Fortalece a tua igreja. Levanta homens e mulheres sedentos pelos céus. Eu recebo a autoridade do Espírito para ministrar um renovo espiritual sobre a tua vida. Em breve as lutas dessa vida vão cessar. Em breve todo olho será enxugado de suas lágrimas. Em breve nós cantaremos o hino da vitória. Em breve ali não haverá mais dor nem choro. Ali não haverá mais luta. Aleluia, aleluia, aleluia. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.